partir daí começa a jornada do José com os filhos, né? E entra finalmente aí na história os seus descendentes, né? Aí eu tenho a listinha aqui, que eu peguei a listinha colinha para eu não esquecer o nome de ninguém, de quem é de quem, tá? Então não estranhe, por favor. Peraí que eu tenho decorado, se brincar. Vamos lá, vamos ver. Lia. Lia é Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Tá faltando alguém. Já falei Judá? Já. Diná. Diná. O irmão que esquece da Diná. Não, peraí. Ficou o símbolo aqui. A Diná. Aí Bila. Foi Dan e Naftali? Isso. Zilpa. Foi... Pera. Valendo! Peraí, um era Dan e Naftali. Eu já falei Issacar e Zebulon na Lia. Então pra Bila falta... Meu Deus, mano. Vê como a gente esquece? Por isso que eu fico com a cola. Esqueci dos É dois. com G e com A. Vamos ver se ele lembra. Um é G e o outro é A. Esqueci esses dois. É Gad e Azer. Ah, era pra lembrar essa E difícil. de Raquel é o mais fácil, né? Benjamim e José. É, Benjamim e José. Botei aqui, mas é o mais fácil de Só lembrar. errei dois, olha aí. É. O Rubens, inclusive, que eu botei aqui de destaque para não esquecer, né? Foi aquele daquela questão da traição, né? Ele traiu, perdeu ali, no caso, a primogenitura. O Simeão e o Levi, eles perderam principalmente pelo golpe com relação a José. Isso ofendeu muito a Jacó. Essa parte deles venderem o irmão, fazer o planejamento. E a matança também. Ó, porque o Simeão planejou a matança, o Simeão. E ele queria também matar a José. Levi disse não, vamos vendê-lo. Então a proposta das vendas ali e tudo foi o Levi. Mas fez parte ainda, né, do... Não, teve o ocorrido antes, mas esse aqui foi o que mais agravou no coração de Jacó, que a gente está falando do coração do pai. E ele estava fazendo isso com o próprio irmão. Então, assim, é um pouco complicado. Porque quem está fazendo o julgamento do Simeão e do Levi é Jacó. Então ele vai levar muito mais em conta a ação que eles fizeram com o José do que o que eles fizeram antes. Entendeu? Porque é o sangue do sangue deles, né? Então aí os dois foram punidos. Judá, por sua vez, foi aquele que recebeu a graça do Rubens, né? Que ele tinha perdido lá atrás. E foi o que saiu correndo para avisar o Rubens da situação toda. Verdade. Né? E foi avisar o irmão do que os irmãos estavam tramando, para que as decisões que eles iam tomar e tudo. Porque quem estava no comando lá, sem Rubens, era Simeão. Era Simeão que estava comandando os irmãos ali naquela trama, junto com Levi. Entendeu? Só que o Judá não concordava. O Judá achava que deveria ser feito de outra forma. Ele poderia ficar preso lá na cova de um dia para o outro, ficar lá como um prisioneiro, mas não havia necessidade de vendê-lo ou algo do tipo. Né? Então, aí, nesse momento, você já está vendo que o negócio é meio conturbado. E a Diná foi aquela questão do estupro, né? Eu não vou ler o texto, tá, gente? Mas quem quiser, tiver curiosidade, o texto está falando sobre 34. o estupro. É o 34, do 1 ao 5. Certo? Então, esses aí são os filhos do Jacó. Lembrando que são os filhos do Jacó que nós conhecemos no texto bíblico, né? Que estão em destaque. Porque muita gente diz, mas ele não poderia ter outras filhas, mulheres, né? Que no caso da Diná apareceu por conta do estupro. O nome dela lá aparece por conta da situação. Poderia nem aparecer o nome dela, né? Mas por conta da circunstância o nome dela é citado. Porque o nome de mulher é mais complicado de aparecer no texto bíblico, né? Então, poderia ser que ter outras filhas? Pode. Faz sentido ter. Tá? Mas a gente não tem eles no texto bíblico, tá? Deixando isso bem claro. Porque eu sei que tem uns hereges que diz, teve, como se estivesse afirmando. Não, nós não tem afirmação aqui não, tá? Isso aqui é uma hipótese. Até porque o homem tinha 4 mulheres, tinha uma vida ativa. Não tinha televisão naquela época. Então, ele tinha uma vida ativa de um marido casado normal, né? E um detalhe legal também em relação a Lia, olha como é que Deus é com a coisa. Quem das duas você acha que Deus está abençoando? A Lia ou a Raquel? Meu amigo. Olha, Jacó. atenção, vamos para a polêmica. Jacó amava mais a Raquel. Sem dúvida, o texto deixa bem claro isso, realmente. Só que, pela tristeza de Lia, Deus olhava o sofrimento que ela estava passando, porque o marido dela não amava ela tanto quanto amava a outra esposa, né? E por causa disso eu vejo que Deus abençoou muito a Lia, dando 6 filhos, né?
Então, assim, acho que é ali. A Lia, Deus tinha um plano para ela, tanto que todos os chefes da casa saíram dela. Percebeu? O Rubens, o Simeão, o Levi e o Judá. Todos os 4 são filhos dela. E mesmo que o Judá também tivesse errado, ela ainda tinha Isacar, Zebulon. Já na sequência. Entendeu? Então eles iam herdar a liderança na marra. Né? Os filhos da Lia todos... Tinha umas 5 garantias, se me parecesse. Né? É certo. Diná que não contabiliza, né? Que é a caçula da casa, junto com José, né? Na época. Mas todos os outros vieram Benjamin. Certinho. Era o mais caçula, Benjamin. Não, mas na época ainda, antes do cativeiro. Não tinha o Benjamin ainda. Sim, tá certo. Era o cativeiro. É o momento ali das visões e tudo. É. O Benjamin veio surgir depois. Aí até esse momento a Diná e o José, que são os caçulas, né? Os filhos mais novos. Aí, inclusive, na época que a Raquel teve o José, a Lia teve a Diná. Né? Você tem ali o contraponto, né? Ela teve a menina. E aí ela teve o menino. Então já teve uma inversãozinha aí. Né? Mas o José estava longe de ser o chefe da casa. Longe. Ele era o penúltimo da sucessão. O penúltimo. Que coisa triste. Meu Deus. Teria que morrer tudinho para poder chegar à benção dele. E o engraçado é que o Jacó queria abençoar ele. Né? A mesma mania da mãe dele. Ele puxou. Interessante. Por que ele queria abençoar Jacó? Era justo pelo fato de amar a Raquel. Mais do que qualquer outra. Ou seja, esse amor que ele tanto amava a Raquel passou para José. Não, mas não só isso. Ele também é o caçula, assim como Jacó. Verdade. Então aí tem as duas percepções. Ele é o caçula, como Jacó foi. E ele também é o filho da mulher amada. Da mulher que ele mais ama. Mas o foco de Deus não era José. Deus tinha o foco nos primogênitos da casa de Lia. Tanto que deu todos os primogênitos a ela. Literalmente, todos eles eram da casa dela. Então assim, e outra, cada um desses primogênitos tinha uma importância, uma relevância muito grande, teriam, né? Se tivesse saído tudo certinho. E não saiu do jeito que Deus queria, né? Como a gente viu, né? O Rubens traiu o pai, o próprio pai. Aí tem o Simeão, que tramou aquelas coisas todas antes e ainda tramou, queria matar o próprio irmão, pensou nisso ainda, o infeliz, pensou em matar o próprio irmão. E o Levi, que pelo menos não pensou em matar o irmão, mas vendeu. E o engraçado é que depois dessa situação toda da venda, mais na frente quando eles vão ser julgados, o Levi é o único que fica sem terra, sem bem. Você percebeu a punição? Estou trazendo isso lá da frente, gente, mas é por uma curiosidade. Ele é o único que fica sem bem. Todos os outros receberam bem, menos o Levi. Mas ele se tornou, de certa forma, uma das tribos mais importantes. Sim, mas sabe por que Jacó? Porque Jacó não deu bem a ele pela mesma coisa. Ele vendeu o irmão por dinheiro. Então, já que você vendeu seu irmão por dinheiro, você também vai ficar sem nada. É aquela condição assim, sabe, de pai ruim, eu também não vou te dar nada. Tu vai depender dos teus irmãos a vida inteira, só porque tu vendeu teu irmão. Entendeu? Uma punição assim para ele e toda a tribo dele. Né? Você vai ser uma bênção para Deus. Mas para Jacó não era mais, porque ele vendeu o irmão. Né? O outro só pensou em matar, mas não matou. Mas o Levi vendeu o irmão. Entendeu? Ele tramou para vender o irmão. Né? Só nisso já ofendeu Jacó. Jacó era uma pessoa de curta paciência. Então, assim, ele já punha na faca, na gilete. Né? Então, ele de certa forma acabou sendo punido por isso. Né? Sim, aí veio vamos voltar ali para o José, né? E a parte da visão. E o texto bíblico, né? Que a gente vai ler o do José, para a gente já dar a entrada no sonho que causou essa confusão toda. Bom, a gente vai ler Gênesis, capítulo 37, eu vou ler o versículo 5, aí tu lê do 26 ao 34, certo? Que é essa parte do sonho, tudo que a gente vai falar até a hora da venda, certo? Bom, o 5 diz: José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Antes de entrar nessa parte, o sonho é dele ser reverenciado, adorado, vamos ler o texto todo, né? Eu resumi. O sonho é que ele seria reverenciado pelos irmãos, né? Aí os irmãos se aborreceram com ele, aí vem a parte do 26 ao 34. Então Judá disse aos seus irmãos:
Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas. Olha aí a participação especial dos ismaelitas. E não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. O de Jesus foi 30. Os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José já não estava mais na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu? Aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Sim, deixa eu fazer só uma correção. Aqui foi Judá que vendeu. Corrige. Judá que vendeu. Não foi o Levi. Desculpem o engano. Escola dominical. Domingo, toda manhã, vocês são bem-vindos. Foi o Judá. No caso, o Levi e o Simeão tramaram a morte, né? No caso, o Judá é que tramou a venda, né? Então, o que acontece? Nessa parte aqui, ele faz todo aquele processo da venda, só que ele não consumou a venda, no caso de Judá, né? Porque o Judá ainda sai para avisar Rubens. Mas é interessante, né? Porque Judá teve misericórdia de José. Queriam matar ele e Judá disse para não matar, para vender. Só que aí foi uma coisa, ele fez isso para ganhar tempo. Porque nisso que ele pensou nisso, era o tempo que ele dava para chegar até Rubens, antes que os irmãos o vendessem. Ele tinha que avisar Rubens ainda. E Rubens não estava sabendo, Rubens não estava no arraial com os outros. Ele estava externo, no arraial externo, fora. Então era o tempo que Judá tinha para ir avisar Rubens, ele voltar e tentar impedir os irmãos de fazer uma besteira. Entendeu? Mas não deu tempo. Não deu tempo. Ele deu a ideia, saiu, avisou, voltou. Nisso que ele avisou, voltou, o irmão já não estava mais lá. Quer dizer, o Simeão e o Levi anteciparam a venda. Então, de certa forma, não tão errado, o Levi foi que fez a venda, mas não foi ele que fez a proposta da venda. Entendeu? A proposta veio do Judá. Mas quem vendeu, no fim, era o Levi e o Simeão. Tu já pensou se tivesse um gaiato no meio dos 11, dizendo para Jacó que, tipo assim, eles chegaram lá com a túnica melada de sangue e disseram: olha, essa é a túnica do teu filho, olha aí se é mesmo. Jacó percebeu que era, né? Mas imagina um gaiato de algum dos filhos assim chegar dizendo: olha, pai, a gente vendeu ele. Já imaginou assim? Tipo, mudaria toda a história praticamente, né? Não, mas aí o pai ia correr atrás, eles não queriam isso. Eles queriam que José sumisse da face da terra. Todos os irmãos dele odiavam ele, né? Odiavam. Assim, tirando Benjamim, claro. Mas também vamos ser bem francos, né? José não ajudava. Como é que você me chega, os E seus conta irmãos, um sonho que conta um sonho você- dizendo que eles vão ajoelhar e servir a ele. Veja um negócio desse. A vontade cheia de bufete. Não. Eles já estavam com raiva, estou explicando porque já estavam com raiva do José. Porque o José era sempre privilegiado pelo Jacó, isso é um problema. Porque ele faz as mesmas coisas que os pais faziam antes, com ele e Esaú. Então a falha já vem de um para o outro, entendeu? Então ele privilegiava o José porque ele gostava do José. Por N motivos. Não queria saber, ele era o filho favorito. E provavelmente também fazia o mesmo com a Diná. Mas isso não compensa os outros rapazes. Porque Diná era mulher, por exemplo. Mas ele também gostava da filha. Ok, mas não dá para comparar. Até naquela época, a mulher havia uma visão da mulher diferente do homem. Então, mesmo que ela fosse a favorita também do pai, junto com José, porque se percebe isso no texto também, mas ela não era um homem, era uma mulher. Então, o atendimento, a criação, tudo a ela era diferente dos meninos. Então, botar isso em cima do José ficou realmente afrontando os outros. Aí muita gente pergunta, mas e o Rubens? Ele estava com ódio ou não estava? Porque você está falando de todos, né? É um pouco complicado. O Rubens é o seguinte, o Rubens não é que ele odiasse José. Ele só não concordava com algumas coisas, em algumas atitudes, algumas ações do pai e do José. Mas não que ele odiasse o irmão. Tanto que você vê nessa cena aí,
Que rasgou as suas vestes quando percebeu que foi vendido, né? O Judá também provavelmente sofreu muito por ter dado a ideia de vender o próprio irmão. Melhor do que matar, pelo menos. Mas mesmo assim, ele vendeu o irmão. É, Mas aí onde vai vir a punição do Judá? Mais na frente. com Tamar. Não, Não? com Jesus. Jesus citou as moedas. Ele é da casa de Judá. Sim, é verdade. Né? Um da Então, casa de Judá foi vendido. Porque, eu vou Nossa. punir você lá na frente. meu amigo, Eu vou te punir lá em Jesus. O que você fez aqui vai refletir lá. Você vendeu seu irmão, agora eu vou vender um descendente da tua casa ainda lá na frente. Isso vai ser qualquer um, não vai ser Jesus. e você vê que a palavra diz, né? Deus é Deus de amor, gente. Mas também é de De justiça. justiça. Aqui se faz, aqui se paga. O que você plantar hoje, você vai colher daqui a algum dia. Aí depois desse reflexo para Jesus mais na frente, né, que é o das moedas ali que a gente está vendo ali, que é um reflexo ainda de Judá lá atrás, do irmão, que ele pensou, tramou para... Tramou não, ele sugeriu como ideia, né? A trama quem fez foi mais o Levi e o Simeão, né? Aí realizou. E o Rubens a gente percebe a tristeza nele, nessa venda, né? E aí a gente observa que realmente ele sofreu por conta disso, né? Ele já tinha pecado contra o pai, ele já estava desgraçado no aspecto de que estava sem graça, Sem graça. né? Que Sem já a havia, bênção, né? já tinha perdido a bênção. Então para ele aquilo foi uma morte ali. Só que também como é que contar isso a Jacó? Você estava até contando, né? Chegar lá e contar a verdade, né? Jacó sairia correndo para eles salvar o filho. É algo que eles não queriam, né? E passou-se anos, né? Jacó foi para a terra do Egito. José, corrijo. José foi para o Egito, né? Foi servir lá como escravo, né? Quem foi vendido como escravo. Foi pra casa de Potifar. E foi comprado para a casa de Potifar. Aí na casa de Potifar, tudo acontece. Só que é o seguinte, tem a questão também, quando ele foi vendido e foi para lá, você tem a questão aqui que eu falei do sonho, né? Tem um pouquinho aqui do sonho. E a parte do Potifar é a partir do capítulo 39, certo? Para quem tiver curiosidade. E o capítulo 40 também, Isso. né? Que é o período ali que é importante em relação à casa do Potifar e o sonho que ele teve lá, né? O sonho e a casa, né? Que eu tô falando, as duas coisas. O Potifar foi ali servindo, do mesmo jeito que ele servia a Jacó, ele serviu a Potifar, né? Então ele ajudava o Potifar como ele estivesse ajudando o pai dele lá. E muita gente pergunta, poxa, ele foi comprado ali como escravo pelo Potifar. Ele não poderia ter mandado uma mensagem para Jacó, dizer que estava vivo, estava bem, né? De alguma forma, até uma possibilidade poderia até haver. Porque Jacó não sabia da situação, né? Só que você tem que lembrar que Jacó era nômade. Então, mesmo que ele mande a mensagem, ele não está no mesmo lugar todas as vezes. Então, ele fica mudando. Eita. Então, para você mandar uma mensagem para um povo nômade é quase impossível. Para você localizar ele ali, porque apesar da terra de Canaã ser prometida a ele, que seria um bem dele, ele habita na terra de Canaã, mas ele não fica num local fixo na terra de Canaã. Ele fica toda hora se Porque movendo. a terra não é dele ainda. A terra não é dele ainda, mas ele fica se movimentando dentro da terra ali de Canaã. Então ele não fica fixo em um lugar. Ele fica nessas movimentações nômades, que é muito comum naquela região. Aí a região sul está próspera, o norte não está. Aí quando é o inverso, ele vai para o norte. Então você acaba perdendo a localização. Então ficava inviável para o José provavelmente enviar alguma mensagem a Jacó. E fora se ele enviasse, os irmãos seriam punidos provavelmente, né? Com certeza. Porque foi eles que fizeram a iniciativa, né? E sobreador de Jacó, né? E o Benjamim que jamais conheceu o irmão, né? Apesar de ele estar ali com o pai e tudo, A memória, né? Pequeno. ele nunca ia ter. Ele perdeu tudo isso, né? Perdeu a mãe, perdeu o irmão, só tinha o pai ali. Eu falo assim porque tem os outros irmãos, né? Mas eu falo o irmão da mesma mãe, né? Que eu tô falando, né? Ali ficou uma situação muito complicada para o Jacó. Apesar de ter as esposas, os filhos, toda aquela infraestrutura, parecia que ele tinha perdido tudo. Os amores da vida dele, né? Você tem o Benjamin ali, mas o Benjamin não preenchia o vazio, né? É verdade. E por não preencher o vazio,
completo, os outros filhos também perceberam isso. Que eles nunca seriam, como dizer, nunca completariam esse vazio. Quem é pai, não é o nosso caso, né? Mas quem é pai sabe, tem seu filho morre antes de você, fica um negócio assim muito ruim, uma sensação desagradável. Eu me lembrei E daquele mesmo pregador. que você não tenha, você tenha vários outros filhos, aquele filho é diferente. Nunca preenche o vazio. Você lembra daquele pregador do aniversário do Sal da Terra? Que ele disse assim, quando a esposa perde o marido, ela fica viúva, né? E quando a esposa, a mãe perde o filho, ela fica como? Né? Pois é. E o interessante aí é que ele também está na posição de viúvo, né? Porque ele tinha perdido a esposa. Perdeu a esposa e agora perdeu o filho. E agora? Né? E tendo um filho pequeno ainda, apesar que o filho pequeno seria criado ali, no caso, pelas servas, né? Que viraram esposas, né? Eu só não sei se foi a Bila ou se foi a Zilpa. Acho que foi a Bila, né? Que ficou com o Benjamin, se não estou enganado. Né? Que era a de Raquel, a Bila. E a Eu não vou Zilpa- lembrar, eu vou lembrar direitinho, mas eu acho que é. Mas é isso mesmo. Né? Aí, mas depois se alguém bota na descrição aí, né? Depois ele diz quem é que ficou com o neném, que eu não lembro. Tá? Perdoe, porque é muita informação, tá, gente? Eu reduzi. É muita informação para gravar tudo de uma vez. Vai ter umas falhas aí no meio do caminho. Bom, nisso, ele tá lá agora na casa de Potifar. Não canta música. Eu sei que você ficou tentado, não canta. Deixa eu cantar. Certo? Aí tava lá. E a mulher, filha de Satanás. Enfiada do cão. Enviada do cão. Né? Ficou ali tentando José. Né? E ainda fez todo aquele levante falso contra o próprio José, né? Dizendo que ele tinha seduzido ela, tinha nada em cima. Outro detalhe, né? José estava sendo, mesmo sendo servo, escravo, né? Na cidade ou na terra, o qual ele desconhecia. Mesmo assim, Deus ainda continuava abençoando dele, né? Sendo que ele se tornou, assim, o superior dos servos da casa de Potifar, né? Se bem, tipo assim, tinha Potifar, tinha a mulher dele e tinha basicamente José. José estava muito acima, né? Porque Deus abençoava ele mesmo ele sendo servo, né? E abençoava o Potifar, porque através do José a bênção chegava a ele. Isso é aquele processo de bênção em cima de bênção, né? Então se você está ali junto com a bênção acaba se estendendo até você, né? Então aí o Potifar está sendo abençoado por conta do José, mas aí por conta dessa situação, ele mandou o José para a prisão, né? Aí o que acontece? Mesmo com essa mentira toda deslavada que a cidadã fez, né, ele foi preso. Aí veio o sonho, né? Ele passou a ser o homem dos sonhos, não só de ter os sonhos, mas de interpretar os sonhos. Diga aí, sonhar na prisão, né? E haviam 2 homens naquela cela com ele, né? Um era não é bem, uma palavra não é bem mordomo, Copeiro. é copeiro, né? Mas lá tinha um outro nome, tem uns 2 nomes Copeiro diferentes. mor e padeiro mor. Mor quer É, dizer mor. Eu o lembro que tinha um oficial. nomezinho. Quer dizer o oficial. Que o mor é que vem de mordomo. Esse mor é que dá origem à palavra mordomo depois. Por isso que eu citei mordomo. Mordomo vem dessa palavra mor, né? Que eu nem sabia, fui pesquisar. Interessante. O mor dá origem à palavra mordomo, né? Aí, bom, seguindo, os 2 serviam ao faraó, né? Os 2 estavam servindo a casa de faraó. Um teve um sonho que foi revelado a ele um sonho através de José, que ele morreria, né? Ele seria condenado, morreria, né? E o outro retornaria, seria perdoado e reconciliaria e retornaria para o faraó. E quando chegasse lá, é aquele que falou, lembre de mim, né? Aquela frase famosa, né? Lembre de mim quando você chegar lá. Me abençoa aqui também. Brincadeiras à parte. Ele foi, um morreu e o outro retornou para o faraó. Ao chegar no faraó, o faraó teve esse sonho e ele também tinha um sonho, teve um sonho, corrijo. O faraó também teve um sonho, de forma, vou só acelerar, né? E ele teve o sonho e ninguém naquele povo conseguiu interpretar, nenhum dos seus, né? Mágicos, feiticeiros, o que ele tivesse lá, nenhum deles conseguiu. Né? Ele tentou de tudo. E não achava um que interpretasse os sonhos dele. Só que o sonho do faraó é interessante. Ele não queria só, ele queria os detalhes. Ele queria que as pessoas dessem os detalhes do sonho também. Eu te dou alguma coisa, mas eu quero ver se você pega os detalhes aí da minha interpretação.
E lá foi assim. Quando chegou esse servo dele, foi e falou, olha, eu conheço uma pessoa que é um intérprete de sonhos muito eficiente. Ele me interpretou os meus e o do outro que morreu. Sendo que José disse pra ele, né? Lembre de mim. Lembra de mim. Aí ele falou assim, rapaz, eu conheço alguém. E até falou pra eu lembrar dele, eu já te indicando, essa pessoa aí é de Deus. Não, de Deus não. Ele não podia dizer isso, né, pro faraó. Mas essa pessoa... essa pessoa é firmeza, que seria hoje, né? Seria firmeza. A pessoa seria firmeza aí. Isso aí vai dar certo. Ele vai te dar a tradução certinha. Né? Mas, na verdade, acho que na época tinha um outro nomezinho que dava. Eu não lembro se é oráculo. Oráculo é para profeta. Eu acho que é adivinhador. Vidente. O vidente. É o vidente. Boa. Ó, eu conheço um vidente, para o faraó entender, né? Eu acho que ele usou a palavra vidência. Eu não lembro bem, mas eu acho que foi isso. No original, tá? A função seria vidente. A pessoa que vê através de sonhos ou de visão. Né? Hoje a gente tem a separação. É o sonhador, né? E o vidente. O sonhador é só sonhos e o vidente é só visão. Visão acordada. Né? Mas enfim. Aí ele chamou José. José interpretou o sonho do faraó. E o faraó deu a ele duas coisas importantes. Sua liberdade, que era importante. E ele deu uma função, uma tarefa. Cargo na prefeitura. Um cargo não concursado. Foi por indicação. Mas recebe o salário do cursado, né? E ainda ficou acima daquele que o indicou. A ironia, né? Ficou acima, abaixo de mim, só tem você agora. Né? E você vê como é que Deus abençoou, né? Apesar de toda a situação, Deus estava com ele. Né? Então, ele foi lá e começou a fazer o trabalho que era da visão. Né? Mas você pode, se quiser entrar no detalhe do sonho, pode dizer aí no vídeo. Né? Fique à vontade. Não, quem quiser ler o sonho, capítulo 41 de Gênesis. Que eu não citei. A não. rocha. Né? Não, então 41, né? A partir do 41, acho. É o 41. Né? Eu falei 43, foi? Não, porque vai decorrer, né? Sim. Vai decorrer. Mas é o a partir 41. A partir do 41. Porque tem a parte do sonho dele, depois aí vem o José, interpreta, Aí, no 42 mais pra frente, né, do 42 em diante, aí começa aquele processo do serviço dele pro faraó, né? Isso. Ele começa a fazer os serviços e começa a ficar famoso por isso, e enquanto isso, do lado de fora, tá acontecendo lá aquela seca. Detalhe, tem que falar a respeito do sonho, né? Por quê? Porque o sonho Eu só era falei pra que falar. realmente... tem jeito, dá Tem pra que fugir. falar. Dá pra fugir. Porque basicamente o trabalho de José era cuidar da provisão de alimento de todo o Egito. Porque o Egito passaria por uma grande seca ou grande fome, pela interpretação que José deu ao faraó. E que essa fome ou essa seca duraria 7 anos. Ou seja, seria uma grande fome, grande seca. Então eles precisariam armazenar mantimento e sustentar não só o Egito, mas toda o derredor, né? Para que eles pudessem fazer intercâmbio e troca e essas coisas, né? Então José, por ser o cabeça, ele teria que saber muita coisa. Então Faraó percebeu que ele era inteligente. Além de interpretações, ele também era muito sabido. Nas questões Gostei da do vida. sábio nordestino. Sabido e resolvido. Então, Faraó, pois, incumbiu a José a ser o encarregado de resolver todas essas questões. Né? E é por isso que ele está assim, muito acima, como governador do Egito. Né? Exato. Isso é um detalhe importante que a gente quase não cita. A pessoa fala, peraí, mas aonde que armazenou água, comida? Foi construído, na época, celeiros grandes para armazenar essas comidas e as bebidas. Aí as bebidas, provavelmente, a gente não sabe, mas se suspeita que eles fizeram um reservatório. Eles drenaram a água do Rio Nilo. Isso hoje é provado por geólogos, arqueólogos, né? Arquiteto, ó. Quase saiu arquiteto, desculpa, gente. Aí arqueológicos, né? Eles descobriram que haviam desvios do Rio Nilo para reservatórios, né? Foram feitos desvios. Né? Mas isso é baseado em escavações, explorações ali da terra do Egito. Né? E esses reservatórios eram reservatórios de água, provavelmente. Estavam tirando a água do Nilo para esses reservatórios para manter o Egito nos períodos secos. Só que o tamanho dos reservatórios que foram descobertos
são imensos. Não era para um ano, era provavelmente para uma temporada muito mais extensa de seca. Só que estão muito abaixo do nível do que a gente tem hoje, do que a gente pode visualizar hoje. Porque era mais difícil, né? Fazer assim. Não, mas é porque Os passou relatórios. os anos e as camadas não são por camadas. Ah, é verdade. Aí na escavação está a camada Lá no fundo. lá no fundo. Se eu estou enganado, é a 10ª camada de exploração. Tá lá embaixo o reservatório de água. Demorou para eles chegarem lá. Diga aí. Mas lembrando que você está no deserto, é comum, o deserto fica se mudando. Só que eles conseguiram chegar no 10º por conta de uma tempestade do deserto. Tirou parte da duna dos desertos que estavam sobre o rio Nilo e jogou para o lado oposto. Isso, quem mora aqui em Natal sabe que isso acontece muito nas dunas. Quando tem o vento muda a duna inteira de posição. E a gente está num local que venta muito. Então a duna muda. Quem for ali para Pitangui, que é aqui perto, tem uma pista. Também. Não, mas ali em Pitangui é um pouco assustador, porque a pista é no meio da duna. E é verdade, né? Então a duna, quando ela vem, para você acessar Pitangui, se a duna vier para cima da pista, pode esquecer, meu irmão. Você tem que tirar a duna todinha, é assustador. Eu tive a chance de ver isso, é um negócio pavoroso. A duna veio assim, ela vem, geralmente cobre toda a pista, então fica inviável da pessoa passar para o outro lado, né? E isso aqui no deserto é o que acontece mais ou menos com essas edificações. Conforme a duna move, vai cobrindo todo o que foi construído por José. O mesmo vale para os celeiros. Os celeiros a gente não sabe ao certo se eles foram construídos de pedras ou se ele foi construído de forma de madeira, que é um celeiro padrão, né? Para armazenamento dessas comidas. Não sabemos, né? Mas segundo alguns costumes egípcios, acredita-se que tenha sido feito de madeira. Até porque seria para curta duração, não para longa duração. Quer dizer, seria para os 7 anos. Depois de 7 anos, poderia ser desmontado. Então você nem teria evidências do celeiro. Mas da água teria, porque a água teria que ser edificada em rocha, para poder manter a água contida por muito tempo. Ou em vários cantis. Só que para você avaliar os dois, tem mais sentido A rocha. Porque a rocha. fornece os nutrientes, né? Que são, no caso, sais minerais. E depois do achado, a confirmação veio, né? Provavelmente era a água que ele armazenou para aquilo ali, para aquele período. Isso também acontece em Israel, nessas áreas tem muito disso, que é o caso do Tanque de Betesda, por exemplo. O Tanque de Betesda é um local para armazenamento de água, não é só para banho, não. Né? Durante aqueles períodos mais secos, fica ali como armazenador de água. Enfim, né? Né? Enfim, aí ele fez todo esse processo e os irmãos foram para o Egito, atrás dos bens que o Egito pode Porque repassar para os tava demais. uma grande fome, né? Naquela região inteira ali do Oriente Médio. Então muita gente estava subindo para o Egito, sabendo que o Egito tinha para dar e vender, né? Tinha para eles e para vender para os outros. Né? Literalmente. Egito não perde um bom negócio, jamais. Então ele foi lá, vendeu as coisas para os que precisavam mais, a preço assim, que não era de banana, acho que alguém pergunte, não era preço de banana, era caro de sagudo. Né? Então eles vendiam água, comida, tudo que precisasse para os viajantes. Bom, e os irmãos subiram para fazer essas compras, né? Podemos dizer assim, lá no Egito. E tentaram ver se, no caso, o governador seria clemente, daria um descontozinho, né? Um abatimento. Aí onde chegou essa parte aí do José encontrar com os irmãos. É agora que mostra o verdadeiro caráter, né, de uma pessoa, dando poder a ela, né? Porque, né? E o interessante é que subiram todos os irmãos. Até Benjamim. Até Benjamim. Os irmãos homens, que eu falo, as mulheres permaneceram com Jacó. Apesar de Diná não subiu. Então aí os irmãos subiram. E os irmãos, engraçado, não o reconheceram. Por quê? O José, lembrando que eu falei lá no início, ele era o caçula. Até então era o caçula da casa. Né? Nasceu o Benjamin, mas o caçula, eu estou falando assim no aspecto de dia a dia, né? Era o caçula da casa. Então, ele tinha um visual naquela época, provavelmente devia ser um jovem... Hebraico. Né? Não, a idade dele devia se aproximar de um jovem adolescente, provavelmente, não era nem um adulto. Sim, ainda mas formado. ele era hebreu, né? Ou seja, se vestia como um hebreu, tinha a aparência do hebreu, né? Sim, não, mas eu tô falando assim, na questão, por exemplo, a aparência do hebreu, ele podia estar usando barba, O e cabelo já grande, no Egito ele não usava. careca. Então tem toda uma questão de visual. Ele estaria com um corpo diferente, porque ele estaria mais adulto,
né? Ele não estaria com aquele corpo mais raquítico, mais jovem, né? Geralmente os jovens hebreus, eles são mais magrinhos, né? Não são muito fortes, não. Eles ficam fortes conforme o serviço vai aumentando e vai aumentando a força física, né? Então, provavelmente, quando ele estava escravo, ele aumentou de tamanho, de proporção, né? Então, ele estava com um visual completamente diferente do outro José. Tem a questão da maquiagem, que o egípcio usava, isso ajudava a disfarçar mais, então eles não perceberam que era José. Viu isso na novela Gênesis, foi? Não. Não vi na novela Gênesis, apesar que tinha. Né? Mas não vi na novela Gênesis. Isso eu vi, inclusive, em filmes. Tinha muito filme, por isso que eu ia falar da novela, mas... Não, filmes diversos, filmes até antigos, gente. Tem filme antigo da Bíblia, Moisés, José, tem muito filme antigo. Quem quiser procurar na internet é o que mais tem, né? Filmes da década de 70 para cá, que começaram a fazer esses filmes bíblicos, né? Não estou falando do Ben-Hur, não. Acho que alguém pergunta, não é o Ben-Hur. Mas fora o Ben-Hur, tinha vários outros, tá? Moisés é um dos mais famosos, inclusive. 10 Mandamentos também, o antigo, né? Sim, também. Sim. O ator que fez o Moisés antigo, inclusive, é o que fez o primeiro Planeta dos Macacos, também. É o mesmo ator. Ele fez o Planeta dos Macacos e fez o Moisés. Só que ele teve que mudar a questão visual, porque no Planeta dos Macacos ele estava louro, sem barba. No Moisés ele estava com barba, cabelo branco, né? Mas isso é independente. Aí os filmes estavam lá. E no filme mostra que eles usam maquiagem, que era o padrão do Egito da época, né? Que é questão histórica, né? Aí acho que a maquiagem é só para os homens, só para as mulheres, mas os homens também usavam. Aqui nos olhos, né? Aí, como eles usavam, ficava mais difícil da pessoa identificá-lo, né? Ele estava provavelmente com o chapéu de governador, que existia um chapéu, tinha roupa, vestimenta, como ele disse, maquiagem, sem barba, provavelmente careca. Então, esse era o perfil do egípcio daquela época. Já os hebreus é um perfil totalmente diferente, cabelo grande, barba, roupas mais fechadas, né? Um padrão ali do pessoal que é nômade. Então, eles chegaram naquela região, falaram com então, o governador, foi quando ele fez aquele esquema lá. Falou, olha... E eles nem perguntaram do José. Vocês perceberam? Eles não procuraram saber se o José estava no Egito. Porque eles não sabiam para onde o José tinha ido. Eles venderam, e aqueles que compraram o José venderam. Ficou com Deus. Então não tinha como saber que estava no Egito. Deixar isso bem claro. Tá? E eles não identificaram o José, então... Mas José sabia quem era. Porque os irmãos não mudaram nada ao longo dos anos. Só o pequenininho que ele viu grandinho, né? Aí falou, olha, eu vou dar os benefícios que vocês estão querendo, mas o teu caçula vai ficar aqui comigo. Quando vocês trouxerem o líder, né, do seu grupo, que no caso era o Jacó, né? Aí, eu não trouxesse, não. Trouxesse foi o que, Jesus? Que eu esqueci. Foi o Jacó ainda no primeiro, não. Eu acho que foi mais pra frente. Eu não lembro se foi o Jacó a primeira coisa que eles pediram. Acho que foi. Eu não lembro se foi exatamente o Jacó, mas depois a gente vai ver mais na frente do texto. Aí eles descem, né? Aí ele falou, mas se eu for lá, meu pai vai ter um troço. Porque se ele descobrir que eu dei o meu irmão aqui, nós já perdemos um. Né? Ele faz a oferta, né? Ele pede para que traga o líder, né? Aí ele falou, mas eu não posso descer sem meu irmão. Se meu irmão não for, meu pai morre. Nós já perdemos um por causa dessa brincadeira. Meus irmãos, aí o Rubens, né? Meus irmãos aqui, circuncisos de Jeová, venderam o meu outro irmão, que é irmão deste. Eu não posso perder mais nenhum. Só que aquele detalhe, um detalhe interessante. O José estava sentido pelo Rubens, porque sabia que o Rubens não tinha feito nenhum mal a ele, o Rubens. Né? Os outros, ele não queria papo. Tanto que a conversa dele foi com o Rubens. Né, no diálogo, né? O Rubens, o Judá, são os que estavam ali, e os outros pianinho, mas preocupado que pudesse dar ruim, pudesse dar errado. E nisso, mais na frente, aí ele vai, mais na frente do texto, né, que eu estou acelerando, ele vai e se revela aos irmãos, quem ele é, né? Sabe qual foi o pensamento que eu acho que os irmãos dele tiveram? Vamos morrer aqui. Eu acho que os irmãos deles pensaram nisso. De trazer no 42:20, trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras e não morrereis. Aí ele pediu o irmão mais novo. Foi o irmão mais novo. Foi o irmão mais novo. O irmão mais novo não estava na primeira leva. Primeira ida. É isso que eu estava querendo lembrar. Se era Jacó ou se era o irmão, eu estava na dúvida. Eu quero o irmão mais novo de vocês. É isso que ele pediu.
Porque veio os mais velhos primeiro, na primeira vinda, porque teve 2 levas, tá? Teve a primeira vinda, é isso mesmo, tá certo. Primeira vinda veio a primeira parte dos irmãos, aí na outra é que vem o Benjamin. Aí amarrou um como garantia, se eu não me engano foi Simeão. Amarrou Eu acho como que foi garantia Simeão. e os outros irmãos voltaram com as coisas para buscar. Foi Simeão ou foi o Rubens? Simeão. Foi Simeão, né? Foi Simeão. O Rubens é que foi convencer para trazer o caçula. Aí trouxe o caçula ia ficar lá e foi quando houve Tomou a revelação. Simeão dentre eles e amarrou perante seus olhos. É porque Rubens é quem estava negociando. Era. Quem estava à frente negociando. Então, eles deixaram Simeão lá, foram lá buscar o caçula, voltaram para o Egito. Aí ele quis ficar com o caçula, queria saber se eles venderiam o caçula. Venderiam não, se o caçula poderia ficar como barganha, né? Aí eles não aceitaram de jeito nenhum, para tentar proteger o caçula de tudo que é jeito. Acho que eles morreriam pelo caçula. Né? Aí ali é onde ele chega e revela a situação. Aí é o que eu tô falando, por isso que eu acho que eles pensaram essas 2 coisas, vamos morrer aqui. Eu acho que isso não tá no texto, tá? Mas eu acho que eles pensaram. Porque o cara tá em posição de governador, é o momento da vingança. Porque ele foi vendido, você imagina, o que não passa na mente da pessoa na hora dessa? Guardar só Benjamin aqui pra mim, o resto... Não, poupar o Rubens, talvez, né? Ele provavelmente pouparia Rubens. Judá, eu acho, não? Porque Não, o Rubens foi o que rasgou as vestes, foi o que chorou por ele. Mas ele não viu isso. Não, ele não viu, mas ele também não estava lá na hora da venda. O Rubens em momento nenhum participou da venda. O Rubens estava fora do arraial, ele não tinha sido banido para o arraial vizinho. Mas Judá deu a sugestão. José provavelmente deve ter ouvido. Não, mas eu falo assim, na hora da punição, eu acho que ele não puniria o Rubens. Não tinha motivo para punir o Rubens. Em momento nenhum, o Rubens no texto bíblico mostrou ódio pelo Faz José. sentido. O Rubens, eu tô falando especificamente o Rubens. Entendi. Aí o Rubens, como ele demonstrava mais afeto e pedia para que ele se contivesse algumas vezes, eu acho que ele tinha uma relação melhor com o Rubens do que tinha com os demais. E o Rubens, ele era o líder, né? Então o líder tem que saber dosar a situação, ele não pode ficar ali o tempo todo querendo botar fogo no parque. Pela segunda vez, então, eles retornam ao Egito com um filho mais novo agora. Agora com o filho mais O novo. irmão mais novo, quer dizer, o irmão mais novo. E agora vão pedir, né, pra entregar os suplementos de qualquer jeito. Eles precisavam daquilo, né? Porque a terra estava passando por uma grande fome. Então eles chegaram lá e pediram para José, mais uma vez, que desse os suprimentos necessários, né? Isso. Aí ele foi, queria ficar, foi onde houve a apresentação. Depois, né, no decorrer. Como eles não queriam negociar, pensavam que iam morrer, eles ficaram retidos ali com o irmão caçula, para não deixar, né, que ele fosse levado. Foi onde José se revela. Não foi onde Judá se suplica. Judá, Não, eu falo, mas ele ficou ali tentando impedir que o irmão fosse levado. Judá pede por misericórdia. Judá que negocia, de certa forma, aí para não perder o irmão, né? Porque ele já deu a ideia errada lá atrás, ele não quer que aconteça de novo. Né? Então ele fica numa situação terrível. Mas aí, se você percebe no texto, que ele fica tentando proteger o tempo todo o Benjamin. Eles não querem perder o Benjamin de jeito nenhum. Senão o pai... Eu acho que eles preferem perder a vida do que dar o Benjamin. Eu acho que eles ali naquele momento eles preferiram perder a vida do que dar o irmão. Porque sabe que se o Benjamin voltar, tá tudo certo. Ele pode perder todos os outros. Nossa, que pesado, né? Ele pode perder todos os outros que não vai fazer falta. Mas o Benjamin vai fazer falta pro Jacó. As uma tribo de Israel, tá ligado? Voltando assim. Mas é uma coisa também triste você parar para analisar. É como eles não tivessem valor pro pai, né? A gente avaliando assim mais pesadamente, é como eles não tivessem nenhum apreço pelos outros filhos, né? Só vale aquele ali, não era para ser assim. E o Jacó só passa a perceber isso no dia que ele veio a dar as bênçãos e as punições de cada um, né? Mas até esse momento chegar, ele chegou nessa revelação, falou para os irmãos quem ele era, né? O José, e ali, de certa forma, ficou aquele negócio, eu vou pedir perdão, como é que vai ser, né? Eu acho que os irmãos ficaram nessa dúvida, nesse meio caminho. Vou lá, não vou, não vou. Né? E tentaram se reconciliar com José de alguma forma. Né? Mas eu acho que quem tiver ter feito primeiro isso é quem o vendeu, o Levi e o Simeão. Eu acho que tinha que começar por eles, o perdão. Né? Porque, de certa forma, quem tomou as ações de liderar essa situação foram os dois. Os outros irmãos foram só com o barco, né? O líder está mandando, nós vamos fazendo, né?
Eu acho que eles deviam ter tomado uma atitude de chegar ali e falar, não, a gente foi ou errado, é a gente que tem, sabe, assumir a responsabilidade. Não fizeram, mas assumir a responsabilidade para si, né? Que eles fizeram aquilo ali de ato. Como eles não fizeram isso, aí eles foram, chamaram Jacó, né, depois soube, né, da situação e tudo, e eles passaram a habitar ali no Egito. No Egito. Né? Ele e toda a sua família. E aí é onde entra a parte das bênçãos e maldição. Detalhe, antes disso, Faraó abençoa a José, A José. né? Dá uma esposa para ele, que era filha de um sacerdote, gera filhos, né? Que no caso tem A gente vai chegar neles já. né? Manassés e Efraim, né? Os dois filhos de José no Egito, uma Asenate. E o nome dele é mudado também para egípcio, fica Asenate Paneah, né? E ele recebe essas bênçãos, assim, do filho, da esposa, de ser governador. Foi Deus, abençoado. não, mas Deus continua abençoando ele Foi ali, né? abençoado. Mas aí quando chegou Jacó, aí se consumou a bênção. Porque Jacó pegou todos os filhos, de certa forma incluindo a Diná, né, na contabilidade, vou explicar por que depois. Aí veio abençoando cada um. O do Rubens perdeu a primogenitura, mas ganhou uma terra. Simeão, Levi não ganha, Simeão ganha. Ganha a terra. Levi fica responsável pela parte sacerdotal. Então toda a descendência dele fica os sacerdotes. Aí dois viraram. Aí Judá passa a ser o rei daquela casa. O rei, né, daquela casa viria o que governaria toda Israel. Né? Então proveniente seria da casa de Judá, o governante. Né? E os outros filhos receberam cada um suas propriedades e seus bens. Quando chegou na vez do José, o Benjamim também recebeu a dele. Quando chegou, José recebeu duas propriedades, das divisões, né, dos bens, que é o do Manassés e o de Efraim. Ele já estava tão abençoado que não passava a bênção para os filhos dele, né? Que a bênção dele já está muito grande. Aí muita gente questiona, por que não foi para o José? E sim para os seus filhos. O José, como você falou, ele já estava abençoado. Não ia receber mais do que isso. Ele já tinha 2 filhos. Então o que acontece? O Manassés foi o que ganhou a maior propriedade das 12 tribos. Aí muita gente pergunta, por que o bendito Manassés ganhou a maior propriedade e os outros não? Primeiro, provavelmente ele era o primogênito da casa de José, né? Era o mais velho. E foi quem ficou com Diná, provavelmente. Então ela ficaria com... porque ela não podia ter um bem no nome dela, certo? Por ser mulher. Então ela seria, digamos, resguardada por alguém. Então provavelmente quem ficou no resguardo da Diná foi o Manassés. Por isso é um bem maior. Porque era um bem dele e dela. Ele gerenciava o dele e o dela, digamos assim, né? Entre aspas. Né? Aí teve o Efraim, que depois foi engolido por Judá, né? No decorrer da história. Mas assim, você parando para pensar, quando Jacó foi abençoar os filhos de José, ele primeiro era para ele abençoar primeiro o primogênito, só que no caso ele abençoou primeiro o filho menor. Né? Porque ele também focou na situação do José. O José passou por tudo aquilo, então se começar de baixo para cima. Mas não ficou tão de baixo para cima, ficou um pouco irregular. Ele abençoou o José e o Benjamin, né, ali primeiro, você vai ser a casa real, digamos assim. Você não vai governar, mas o reino será lá. A sede, a casa do rei, que seja Jerusalém, seja na terra de Benjamin. Foi. Né? E Judá governaria. Agora é um negócio meio contraditório, né? Porque Judá viria o rei, mas a casa real é em Benjamim. Né? Em 2 territórios. Mas depois é que a gente vai entendendo no decorrer dos anos que Benjamim e Efraim foram engolidos por Judá, quer dizer, foram anexados. Então passaria a ser uma coisa só futuramente, mas isso é mais do futuro. Né? E o Manassés, ele ficou com uma das regiões mais importantes de Israel, até os dias de hoje, que é exatamente ali a terra de onde é proveniente, digamos assim, a família de Jesus. Futuramente seria a família de Jesus, porque ele é daquela terra ali. No norte, né, de Israel. Ao norte de Israel. Então ele sairia dali, né? De alguma forma. A família dele habitaria naquelas terras no futuro. Né? Então Deus, sabendo do futuro, deu naquele momento, vocês vão ficar com essas terras aqui. Tanto você vê que as outras tribos, nos textos bíblicos, no decorrer, não tem tanto destaque quanto essas aí, que eu citei. As que tem mais é Efraim, Benjamim, Judá, Manassés,
Entendeu? Então eles acabam meio que ficando com destaque, que Manassés se tornaria a Samaria do futuro, né? Então seria a terra dos samaritanos ali, aquela região ali. Então ela ficaria com aquela parte ali do reino no futuro, que não seria mais Manassés, né? Seria Samaria. Mas essa mudança foi mais para frente, que eles queriam tirar o nome egípcio, botar um nome mais hebraico, enfim. Foi as anexações dos territórios para gerar aquela zona que a gente vê hoje, né? Então ali você vê isso. Ele começou a distribuir e dizer a punição de cada um por conta de José, né? E assim dá-se praticamente encerrado ali aquele processo, né? O Jacó morre, né? O José, né, só fez um pedido antes de morrer, pedido clássico. Ele falou: olha, quando o nosso povo sair desta terra, né, eu quero ser enterrado em Canaã, na terra da minha descendência. Tanto que Moisés cumpriu isso, né? Quando o povo sair de lá, eles levam, né, os restos mortais, né, do José para ser enterrado em Canaã. Para finalizar, bora ler só um pouquinho a respeito das bênçãos dele, para completar. Pode falar. Né? No Rubens, no versículo 3 de 49 diz: Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás mais o primogênito, ou mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiste à minha cama. Então esse foi a consequência de Rubens ter perdido a sua excelência, a sua primogenitura, por ter denegrido o leito do pai dele, que é Jacó. Aí Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, no seu secreto conselho não entre minha alma. Simeão e Levi. Viu? A dupla dinâmica. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira era dura. E eu os dividirei como Jacó, em Jacó, e os espalharei em Israel. Aí vem de Judá, né? A ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o seu pescoço de seus inimigos, sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Né? Então, assim, Os líderes da casa. os líderes da casa são esses, né? Os outros, que é no caso Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Ged, As, eles apenas receberam suas bênçãos, suas propriedades, seus bens, mas eles não teriam um destaque assim muito grande ao longo da história. Só destacar José e Benjamim, que eles tinham uma parte importante. Isso aí sim. Aqui diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram a amargura, e os flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve no forte, e os braços de sua mão foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. E no Benjamim diz: Benjamim é o lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Esse repartirá o despojo é porque de lá viria o reino. Então o reino dividiria, tudo sairia de Jerusalém. Então, você vê que entra e sai, mas Jerusalém é um negócio onde tudo acontece mesmo. Realmente Benjamin acabou se dando bem nisso. Ele ficou com a casa principal, né? Eu não governarei, mas a casa é minha. Benjamim cantando para Jesus: essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Literalmente, né? Aí morreu toda a descendência e finalmente a próxima jornada será Moisés, né? A partir daí termina Gênesis, né? Jacó morre também. É como eu falei, Jacó morre, né? Enterrado junto dos José seus... fez o pedido para que ele fosse enterrado em Canaã antes de morrer. E ele vai ser levado mais à frente, né, por Moisés, até que ele seja enterrado na terra prometida, como havia sido prometido a ele, né, que isso aconteceria. Não lembro se Jacó também foi o mesmo caso, mas como pais e filhos, provavelmente eles levaram todos os restos mortais dos patriarcas, né? A gente tem o destaque do José porque
José pediu isso. Enterraram em Macpela, onde estava Abraão, Sara e os outros patriarcas. Ele pediu para que todos os patriarcas fossem enterrados no mesmo lugar, exatamente. Né? Do Abraão até a geração de José. Né? E os demais irmãos provavelmente foram beneficiados também, porque estavam todos enterrados juntos, né? Porque eles têm esse costume de enterrar a família no mesmo lugar. A gente vê isso em Jesus. Apesar de dizer, a cova não é a cova da família, de um parente próximo. Né? Então ali você tem aquela questão também de pegar os familiares e enterrar. Isso é costume até hoje, né? Então, a gente foi no cemitério, a cova é da família, né? Você está enterrando um familiar em cima Você do outro. compra aquela parte do cemitério para sua família, né? Isso. É um costume antigo e tem até hoje. Né? Então ele faleceu, e cada um recebeu sua bênção e a próxima jornada, como eu disse, vai ser Moisés. Então a partir de Moisés é que a gente vai ver o desenrolar. Inclusive Moisés é o autor de Gênesis, né? Para deixar isso bem claro. Para concluir, Leandrão, eu creio que Gênesis traz uma lição assim de família muito grande, né? Porque a gente vê assim, de todos os patriarcas, sempre tiveram o seu preferido. Abraão com Isaac, Isaac com Esaú, por exemplo. E você vale detalhar, né? Porque, por exemplo, Isaac não era o primogênito, só que Esaú era o primogênito. Aí você vê depois, ó, vai fazendo essa sequência. A bolinha. Aí depois vem Jacó com José, Com que José. não era o primogênito também. E no final de tudo a gente percebe que o que diz lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você percebe que nós, que fazemos parte da família de Deus, assim como Jesus, somos considerados irmãos de Jesus pelo sacrifício dele. Mas somos irmãos adotivos e somos os menores, né? Porque chegamos depois de Jesus. Ele é o primogênito. Então Deus não poupou o seu Filho primogênito para dar vida a nós. Da mesma forma que acontece em Gênesis, né? Que Jacó não poupou os seus primogênitos para dar vida ao menor que foi José. Eu acho isso daí muito, muito incrível, sabe? E antes também tem a questão ali também do Adão e da Eva, que a gente já falou, né? Do Caim, do Abel. E também tem outras circunstâncias que também acontecem ali que levam a resultados também a nossa ruína, digamos assim, né? Você tem toda aquela questão ali que a gente viu antes, né? Do Adão e da Eva, do Caim, do Abel. O Adão e Eva foi a desobediência. Caim e Abel foi o ego, que eu até citei lá, né? Foi o ego do Caim. Se ele não tivesse um ego tão grande, será que teria acontecido ou não? Né? E esse ego ele vai se estender para a Torre de Babel, eles se achando os maiorais, os bonzão. Aí Deus vai lá e não é assim não. Né? Tem ali também em relação ao Noé, que a gente também citou, que o pessoal se achava autossuficiente, não precisava mais de Deus, né? E viviam a vida da forma que eles achavam melhor. Então assim, você vai vendo em Gênesis uma mudança de situações, né? Mas existe também um crescimento espiritual ali também, né? Você tem um divisor de águas a partir da torre, por exemplo. A torre, ela mostra o antes, como eram os homens, como que a humanidade vivia, pensava, e você tem um depois da torre, né? A torre, por isso que a torre é importante, porque ela causa essa divisão. Porque na torre não tem uma pessoa em destaque, é só a circunstância, né? A situação. E ela divide isso, né? Você tem aquele período ali e você nota que a partir de Abraão as coisas começam a mudar. Coisas boas e ruins acontecem, mas você vê uma crescente. Para que no futuro possa haver uma nação, um povo. Né? Ele é o marco para dar início. Ter um início, uma base para toda a palavra, né, de Deus, assim. Exatamente. Para a gente poder ter o que a gente tem hoje. Esperança, o futuro na salvação. Porque eu acho que sem esse princípiozinho lá no início, nada teria acontecido. Não da forma que aconteceu, pelo menos, né? Mas eu acredito que havia necessidade de passar por tudo isso. Aí muita gente vai comentar, mas vocês... Inclusive, né? Muita gente vai comentar assim, vocês não falaram em relação a... Como se fala? Ao casamento, né? Aquele monte de casamento, porque um casou com 3, 4, que a gente não citou, né? Eu falei, porque não é relevante. É relevante pelo texto, para a gente entender como é que funciona a questão da família naquela época. Mas para os nossos dias, aquilo ali não é relevante. O foco da gente é o casal. Tanto que Deus deixou isso muito claro com Sara e Abraão. Esse é o nosso foco. E ponto. Eu não vou adentrar no assunto, deveria ou não sei o que, não.
Né? Tem irmãos até que brincam, o irmão não quer ter mais de uma mulher. Uma já é difícil, né? Mas só até brinca, né? Porque zoando irmãs, brincadeira. Né? Mas tem irmãos que pensam nisso. Mas não é por essa razão. É porque o plano de Deus sempre foi um casal. Do Gênesis até aquele momento ali, inclusive com o próprio José, né? Com a esposa lá, você nota isso. O plano é sempre um casal. Verdade. E dele viria a descendência, que viria a remissão, a salvação através dela. Se eles vão ser monogâmicos, ou bigâmicos, ou multigâmicos, teriam várias, que a gente vai citar mais na frente, ou alguns que é meio abusadinho. Né? Os que gostam de muitas, né? Só para dizer que tem, mas nem usa. Né? Mas aí você tem esse detalhe. Sempre existe um. E, inclusive no homem e na mulher, o coração sempre está voltado para uma pessoa. Não adianta. Você pode ter trocentas, mas teu coração está sempre preso a uma pessoa. Você pode ter 4 mulheres, né? Mas você ama uma. Você pode ter 12 filhos, mas você ama um, hein? Hein, não é mesmo, Jacó? A dos filhos não precisava ser tanto. Mas o da mulher, que é a pessoa que compartilha com você a sua vida, não adianta. O corpo te chama para uma. Você pode ter várias, mas ele sempre vai escolher uma. O corpo do ser humano é impressionante, porque ele foi projetado para ela, para uma só mesmo. Ou pra ele. Ou para ele, se for a mulher. Não é para a mulher ter vários homens, não. Ela também foi projetada para ter apenas aquele homem. Entendeu? Porque hoje tem essa banalização, né? Não vá por isso, não. É o casamento. É o homem e a mulher e acabou-se. É aquele ali o formato. A verdade é que Gênesis ensina muitas lições de família, né? Casos de família. Casos de família. Pelo amor de Deus, ame seu marido ou sua esposa. Irmãos, amem seus irmãos, né? Não tente matar eles, não tente vender eles, não tente tacar eles numa cova, nem dar uma pedrada na cabeça, né? Essa é boa. Enfim, cuidado com a família, né? Porque a família ela é importante, é um projeto de Deus e como a gente vê desde Gênesis, ela tem se estabelecido como bênção, né? E outro detalhe, não fica afrontando Deus, igual Sara fez, Nem de ri. Babel. Não afronta, você vai dar ruim. Então é isso. Queremos agradecer por vocês nos acompanharem até aqui, né? Por participarem desse programa ativamente. Eu agradeço muito a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe cada um. Obrigado, Leandrão, que dessa vez foi, né, o chamado, né? Aquele que tá participando, mas às vezes também tá como comentarista, talvez como apresentador, quem sabe. Enfim, agradeço também ao que está por trás das câmeras, né? Que também tem ajudado esse projeto. Eu agradeço a todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. A paz do Senhor. Só não lembro onde eu parei.